O Ateliê é um podcast documental sobre uma pintora que em 2022 decide denunciar uma escola de artes em que passou quase 3 anos. O relato dela é ecoado por dezenas de outras pessoas ligadas à escola que foram entrevistadas. Essa reportagem procurou ouvir todos os envolvidos e abriu espaço para o acusado dar sua versão. A denúncia ainda está em curso e até o momento da publicação desse episódio não houve um julgamento. Essa série tem descrição de violência física e sexual e também de abusos. Quer ouvir agora todos os episódios do Ateliê que vão ser publicados esse mês? É só apoiar o podcast por R$ 9,90 mensais. Os assinantes ouvem todos os episódios do mês na primeira quarta-feira. Então, quarta que vem, você consegue ouvir os 4 episódios de fevereiro. Assinar é simples, leva menos de 1 minuto e custa menos de R$ 10. O link para se tornar um apoiador ou uma apoiadora está no texto de descrição desse episódio. É só clicar lá. Eu tô diante de um homem de 50 e poucos anos que passou mais de 2 décadas no ateliê do centro, cercado por jovens. Esse homem não é Rubens Espírito Santo, mas trabalhou com ele por mais de 20 anos. Trabalhou no passado, porque não trabalha mais. Ele não é discípulo do ateliê. Nunca foi. Era um prestador de serviços que aparecia nas apostilas e nas fotos dos livros como um funcionário oficial da escola. A Mirella está do nosso lado. Ela passou as últimas semanas correndo sua lista telefônica na busca por pessoas que queiram se unir à denúncia. E, depois de encontrar as advogadas, ela age. São ligações, cafés e encontros com pessoas que, assim como ela, fizeram parte do ateliê. Uma dessas pessoas, que conhece Rubens desde os anos 90, topa gravar uma entrevista. Ele confirma que viu tudo o que ela narra. Puxões de cabelo, chutes, xingamentos e muito sofrimento. Foram décadas de sofrimento. O tratamento era o mesmo. Puxa cabelo, empurra pra lá, vai fazer isso, vai rapariga, vai. Por se considerar um satélite do ateliê, uma pessoa que só passava lá uma vez por semana, ele tinha autonomia para contestar o mestre. Seu ganha-pão não dependia do ateliê e ele nunca foi adepto das regras do método. Nem entendia muito aquela didática. Então, um dia, ele peitou o Rubens. Foi até o dono da escola e disse o que passava na sua mente. Um dia eu cheguei para ele e falei, cara, faz isso com um parente meu, tu já estava na volta, fazia tempo. Só tinha 2 caminhos para tu. Ou buraco ou saco de lixo. Depois de presenciar dezenas de agressões, ele disse a queima-roupa que jamais permitiria que Rubens fizesse com alguém da sua família o que ele fazia com os jovens discípulos. E disse que, se um filho dele fosse agredido no ateliê, só haveria 2 caminhos possíveis para o mestre: um buraco ou um saco de lixo. Eu sou Chico Felitti e esse é o Ateliê, um podcast que investiga as denúncias feitas contra Rubens Espírito Santo, um artista que há 25 anos conduz uma escola chamada Ateliê do Centro. No começo de 2022, uma ex-discípula decide romper o silêncio e falar sobre as humilhações e as violências que afirma ter sofrido no lugar. Ela chama o ateliê de seita. E com o passar dos meses, mais e mais pessoas confirmam sua história e se dispõem a entrar na justiça contra o mestre. Episódio 4. A obra aumenta. Mirella está sozinha na sua casa. Eu não tô lá. Ela consulta o número de telefone na agenda do celular e depois disca. É porque faz anos que ela não liga para esse número. E faz meses que ela não fala com essa pessoa. Ela está prestes a conversar com uma pessoa que, assim como ela, foi do ateliê. E que, de novo como aconteceu com ela, resolveu sair depois de afirmar ter vivido violências lá dentro. O telefone toca. Do outro lado da linha, um ex-discípulo atende. Os dois se cumprimentam, dizem que estão com saudade um do outro e contam o que mudou na vida desde a última vez que se falaram. E, depois de um bang-bang de amenidades, Mirella vai direto ao assunto. Conta que está prestes a denunciar o mestre do ateliê do centro para a polícia e para a justiça. Não, eu gostaria de mover uma ação, porque eu acho que a ação, Eu acho que para fazer algo do jeito certo, não é através
da imprensa, pelo menos ainda, sabe? Não. A gente tá no nosso direito e eu acho que através da lei a gente pode fazer isso. Eu não estava lá no momento dessa ligação que a Mirella gravou, mas eu confirmo com esse ex-aluno que é ele mesmo do outro lado da linha. Só que ele não quer aparecer, e por isso a gente não vai usar sua voz. Eu vou ler as respostas que ele deu à Mirella. O que nem muda muito a conversa, como vocês vão perceber, porque ele só responde com uma sílaba. Ele quase só diz sim e não. Ela conta para esse ex-colega que está se preparando para agir. Quer saber se ele está disposto a se juntar a ela. É que assim, no seu caso, lógico que eu respeito que você tá no seu processo de entender o que você quer e que isso envolve terceiros, isso envolve direito e você tem uma família, etc e tal, mas eu acho que é muito diferente a carga de você falar que você também foi abusado do que a carga de você ser uma testemunha. Tipo, tá, você pode ser minha testemunha. Sim. As respostas tendem a ser sempre sim. Mas assim, lógico que a gente tem medo, todo mundo tem medo do Rubens virar e falar que é calúnia. Só que ao mesmo tempo todo mundo vai se proteger e falar que não é. Não é calúnia. Sim. Não é calunioso. Ela traça os possíveis cenários. Ele pode também fazer um boletim de ocorrência, relatando eventuais crimes que tenha sido vítima, ou pode ser testemunha das acusações que ela fará na justiça. Então, por exemplo, eu também, se você resolvesse processar o Rubens, eu poderia ser sua testemunha, falar que eu vi ele fazendo coisas com você. Ela se oferece para estar ao lado dele, caso ele queira fazer uma denúncia, e pergunta se ele viveu alguma coisa dentro do ateliê que hoje considere um crime. Não sei se ele chegou a te bater ou pegar em você em algum lugar. Sim. Ele começa a se abrir. Admite que houve abuso e que ele próprio foi vítima. Sim. Não. Fora o abuso psíquico, né? Financeiro. Tem várias coisas assim. Então, o homem fala da marca de cruz que Rubens fazia com estilete no braço dos discípulos e das discípulas. A marca que quase sumiu do braço de Mirella, mas que não sumiu. Ainda tá lá, para quem olhar com atenção. Aquela coisa de riscar com canivete, marcar a gente. Você ainda tem a marca? Não, porque eu não tava nesse dia. Eu tenho um pequeno traço leve da marca. Você tem ainda, né? Não dá pra ver a cruz. Dá pra ver um pouquinho do risco na horizontal. Ah, tá. O homem ouve e pensa, mas ainda não tá pronto para tomar uma decisão. Eu não sei, eu preciso pensar, assim, se eu entraria com o processo e tudo mais. Você poderia entrar como testemunha só, tipo, porque às vezes já vale, tipo, não precisa talvez todo mundo entrar com o processo, não sei. Porque não é possível que seja tão difícil fazer alguma coisa, sabe? Mirella tá incomodada. Não com a hesitação do ex-colega. Ela entende que pessoas diferentes passaram por experiências diferentes na escola e que cada um e cada uma elabora esse passado de uma maneira. Tem pessoas que concordam que foram vítimas de crime, mas não acham que seja o caso de levar o assunto à justiça. E a Mirella deixa esse respeito claro quando fala com esse ex-colega. E eu não tô te cobrando, mas eu acho que falta um pouco de coragem de quem pode fazer, sabe? Sim, total. Ele fica curioso. Quer saber com quantas pessoas ela já trocou ideia. Você falou com bastante gente, então. Eu tentei falar com o máximo de pessoas que eu pude, mas cada um... Aquela coisa, quando o assunto é abuso, cada um tá numa instância e no grau de consciência e é difícil assumir que foi abusado. Isso é o que eu tô aprendendo até agora, sabe? Mirella é firme. Diz que já falou com ex-discípulos e ex-discípulas que passaram pelo ateliê em momentos diferentes da história. Pessoas com quem ela cruzou lá dentro, mas também pessoas com quem ela nunca trombou nos seus 3 anos de ateliê. Então as conversas, todas as narrativas batem e todas as narrativas se entrelaçam para dizer que esse cara é um abusador, mas todos os desejos e vontades das pessoas que passaram por ali hoje não necessariamente se esbarram, porque cada um tá tentando reconstruir sua vida e é difícil pra caralho. Sim. Ela reconhece que é um passo importante e que ele não vem com leveza. Vem coberto por dúvidas e inseguranças que pesam. Pesam tanto que impedem algumas pessoas de se mover. E que encontrou muita gente sofrendo sozinha, em silêncio. É difícil. Então, assim, lógico que existe o medo de processar, de meter a boca no trombone, de mover uma ação, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, porque isso gera um gasto de energia muito forte, né? Sim. Ela então coloca todas as cartas na mesa. Diz todo o apoio que pode oferecer. Sua oferta é ampla. Vai desde ouvir outras pessoas que passaram por um trauma parecido ao dela, até tentar conseguir que essas mesmas advogadas que a representem outras vítimas.
Assim, pelo menos, o fardo do dinheiro fica mais leve. Então, assim, dentro do que eu posso, eu tô tentando respeitar todo mundo. Por isso que eu acho digno te ligar e perguntar o que você pensa hoje. Pra eu não inventar na minha cabeça que eu posso contar com você por um estado atual meu. Sim. Eu acho que eu tô um pouco mais avançada nesse estado de querer fazer alguma coisa efetiva, sabe? A Mirella abre sua vida. Diz que pensou e hesitou por muito tempo antes de se decidir, mas que agora a decisão tá tomada, mesmo que isso não vá apagar as marcas que carrega. Cara, segundo a minha psicanalista e o meu psiquiatra, eu tô vivendo um estresse pós-traumático. Então, sim. Tem muita consequência. Então, Mirella diz algo ao colega, mas é como se ela estivesse falando pra si mesma. Mas ao mesmo tempo, eu fico sentindo que o pior já foi, sabe? Que mesmo que esse cara venha e faça qualquer sacanagem de volta, tentando se proteger, o pior já foi, sabe? O pior já foi, ela diz. E ela repete, o pior já foi. Então, ela pergunta o que esse colega acha que seria o futuro ideal. E você acha que ele espera que isso aconteça com ele? Não, acho que não. Imagina. Eu acho que é assim. Ele é um cara que se acha. Acha que ultrapassou os limites, entendeu? Acha que é o salvador. Ele tem uma pira de achar que ele é igual o Rodin, né? Acho que tem que mostrar pra ele que os tempos mudaram, que o buraco é mais embaixo. Muito mais. Antes de desligar, Mirella diz que aquela ligação não foi em vão. Por mais que nesse momento esse ex-discípulo não queira denunciar nem testemunhar, ela espera que a conversa com outras pessoas que passaram por algo parecido possa servir para um outro propósito, para que os ex-discípulos do ateliê possam se apoiar. Eu só acho interessante, mesmo quem não quiser estar envolvido, pesquisar sobre como funciona a lei, sobre como funciona lei, imprensa, abuso, até pra se proteger mesmo, sabe? Depois de 8 minutos, a ligação chega ao fim sem uma solução. Antes de desligar, os dois fazem um ao outro a promessa mais vaga que dois brasileiros podem fazer. Enfim, a gente se fala, A gente se fala. Vamos se falando. Esse é o retrato de um só contato. Ela fez dezenas nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro. Alguns terminaram sem uma decisão, como esse caso, mas outros foram uma mão envolvendo a sua. Em outros casos, a conversa é mais explícita, e o desfecho é outro. Numa segunda-feira do fim de julho, eu entro na casa da Mirella às 8 da manhã. Tudo bem? Tudo. Você? Tranquilo. Desculpa a bagunça. Eu desmontei meu ateliê. Ela explica que tá de mudança. Não, ela não vai sair da casa. Vai só desmontar o quarto que usava como ateliê, porque alugou uma sala ali perto para pintar. E assim vai separar a home do office. Não preparei mudança. Ah, isso aqui. Eu vou me mudar de ateliê. Pra onde? Aqui perto. Aí eu chamei o Edson pra gente desmontar tudo. Tem outras duas pessoas dentro da casa. A primeira é a faxineira, Johanna, que passa lá uma vez por semana. E a segunda é um marceneiro que não passa lá uma vez por semana. Sua presença é rara. Ele está ajudando Mirella a desmontar mesas e outros móveis que ela vai levar de casa pro ateliê novo. Olá, tudo bom? Essa é a Johanna, esse é o Chico. Prazer, tudo bem? Eu digo muito prazer pro Edson, mas a verdade é que eu já o conheço. Ou, na realidade, eu reconheço o Edson, por mais que esse seja o nosso primeiro encontro. É que ele aparece nas apostilas de Rubens como funcionário do ateliê. É um homem alto, de cabelos brancos e com músculos cheios de veias, típicos de quem usa força física para trabalhar. Faz ao menos 40 dos seus 60 anos que ele atua como marceneiro e, de vez em quando, como segurança. Ele e Mirella param de trabalhar. Ela coloca uma garrafa térmica de café no meio da mesa e a cerca de xícaras. Bueno, seu Edson é um amigo, mas a gente se conheceu no ateliê, né? Tempos atrás, mas ele trabalhou lá desde o começo. Edson e Mirella se conheceram no ateliê. Durante os 1000 dias que ela passou por lá, ele frequentava a escola ao menos uma vez por semana, para ajudar os alunos com a estrutura de madeira que segura as telas ou a montar esculturas. Que eu falei pro Edson, Chico
tá acompanhando todo esse meu processo de denúncia, que eu vou iniciar um processo por abuso, que você presenciou coisas, e como você sabe, eu ainda tô bem sozinha nisso, ainda tô trazendo gente pra perto de mim. Edson morava na rua Epitácio Pessoa, no predinho colado à escola. Até a metade da década de 90, o galpão que hoje é o ateliê era uma empresa que fazia sistemas de som para carros. Edson já fazia bico para os dois irmãos que eram donos dessa empresa. Começou normal, cara, como se fosse uma escola de arte normal. E, na verdade, não tinha nem alunos. Esse aluno foi acontecendo com o tempo. Até que, perto dos anos 2000, mudou o inquilino do galpão. Saíram os dois senhorzinhos que tunavam os carros e entrou um sujeito baixo e corpulento, de óculos de grau modelo aviador e que se vestia com um macacão, mas que não era mecânico. Era Rubens Espírito Santo e seu projeto de escola de arte, o Ateliê do Centro. Em poucas semanas, Edson também estava trabalhando para Rubens. No começo, o galpão estava tão vazio que não tinha nem ferramentas. Quando ia lá, o Edson tinha que levar sua maletinha de casa. Foi ele que montou os primeiros móveis do lugar, enquanto descobria o que funcionaria no imóvel. Sempre falou que era uma escola de arte. Queria dar aula. Não sei se foi sempre isso que ele fez, né? Foram mais de 20 anos trabalhando para o ateliê. Edson viu a escola nascer, crescer e presenciou centenas de jovens que entraram. Alguns para ficar anos. Outros para sair horrorizados depois de alguns dias. Muita gente que passou ali, não sei se era questão de uma seita, de uma maneira dele trabalhar, que tinha que ser do jeito dele, se não fosse, não trabalhava. Ele nunca foi funcionário da escola. Por mais que apareça nas apostilas do ateliê e eu esteja cansado de ver seu rosto e ler seu nome, ele era um frila. O ateliê era só um bico que ele tinha uma vez por semana. Ia, passava 7 horas montando chassis de quadros e estruturas para esculturas e depois ia embora. Seu cachê começou com R$100 por dia. E nos últimos anos, ele ganhava R$350 por diário. Por isso que o meu compromisso com ele era assim. Eu tenho lá, vou fazer, você tem isso. Fazer a lista, você sabe fazer uma lista, né? Eu encerrei a minha lista lá, tá aqui, confere, tchau e benção, estou indo embora. Era assim que funcionava. Mas Edson diz que desde o começo presenciou cenas que o deixavam confuso. Cenas que não combinavam com a imagem que ele tinha de uma escola. Mas com elas que, por exemplo, ficava direto, eu não sei lá, aí era empurrão pra lá, puxando o cabelo pra cá, você tem que fazer, você faz isso, você faz aquilo, aí eu não sei como é que funcionava. O choque inicial se diluiu com o tempo. Não que Edson achasse aquilo certo, é que com o passar dos anos, ele viu o comportamento se repetir. De novo... Lá o que acontecia com muitos, todos, pelo menos na minha época que entrou lá, tinha o mesmo problema, cara. A sequência de coisas era sempre a mesma coisa. De novo... O tratamento era o mesmo. Puxa cabelo, empurra pra lá, vai fazer isso, vai rapariga, vai. E de novo... Vem aqui, bota a cabeça embaixo do tanque, aí dá um banho de água. Edson diz que cansou de ver discípulos chorando escondido quando ele chegava para trabalhar. Muitas vezes eu chegava lá, já vi ele chorando antes de eu chegar para trabalhar. Quando eu entrava 9 horas, já tinha nego chorando pra lá. Se me perguntasse o que era, eu não sabia. Eu só falava o seguinte: porra, cara, não tem um dia que eu chego aqui e você não tá chorando? Ele diz que nunca intercedeu porque não entendia o que estava acontecendo ali dentro. E também porque era uma figura de fora do ateliê. Ia, fazia seu bico e partia. Ele não sabia quais eram as regras dentro dessa escola. Muita coisa eu vi, cara, mas não tem que falar nada. Se a pessoa tá aceitando, você não vê ninguém reclamando. Dá mais quem sou eu pra chegar lá e falar: porra, cara, tu tá errado, tá batendo no fulano, tá puxando o cabelo de outro, tá enfiando a cabeça toda dentro. Não é assim que funciona. Mas se ninguém fala nada... Aí tá uma questão que é essencial para Mirella e para as outras pessoas que resolveram fazer a denúncia: o consenso. As pessoas que narram ter sido vítimas de violência afirmam que não havia consentimento. Elas se sentiam obrigadas a fazer o que Rubens mandava: a se cortar, a tirar a roupa e até a se submeter a violências sexuais, por mais que se sentissem violadas. A obrigação vinha da relação de poder do mestre sobre os discípulos, uma relação que eu ouvi dezenas de pessoas chamarem de abuso. Depois de conhecer centenas de discípulos do ateliê, Edson formulou uma teoria. Cara, eu não sei se as pessoas que entram lá tinham algum problema com família, porque eu nunca procurei saber. Essa que sabe, nunca cheguei para ela e falei assim: meu, tem algum problema com a tua família? Para ele, o grosso das pessoas que se dispôs a chamar Rubens de mestre vinha de um lar disfuncional, por mais que esse lar muitas vezes fosse rico. Tem um lugar desse que tem problema com a família, cara. Ou você não tem uma moral, porque nem um que tá ali mora num barraco de favela.
Não sabe nem o que é isso. Nos mais de 20 anos que passou semanalmente no ateliê, Edson também entendeu como funcionava o vestibular da escola. Os novos discípulos vinham sempre recomendados por um amigo ou por uma amiga. Não sei como é que ele conseguiu, que um levava ao outro, por exemplo, um aluno ia, aí chamava um amigo, chamava um irmão, e foi crescendo. Mas a violência sempre teve lá. E Edson presenciou essas agressões em silêncio. Olhava para o seu trabalho em vez de olhar para os crimes que Mirella, Dudu e ao menos outros 10 discípulos narram. Isso eu perguntei para eles, vocês iam ter um puta problema com a família, cara, porque não tem. Ou vocês usavam droga, desculpa eu falar, ou os pais queriam que vocês ficassem longe de casa para ele ter menos preocupação, não ter que enfiar vocês em alguma coisa para fazer alguma ocupação na mente. Porque só pode. Não existe outra explicação para isso. Desculpa, mas não existe. Eu já passei por coisa pra caralho, mas nesse tema, na minha cabeça só entra isso. Além de achar que não estava no direito de interceder e dizer que achava aquilo errado, Edson diz que nunca agiu porque ele mesmo nunca foi vítima de agressão. Se eu te falar a verdade, comigo nunca falou um lá. Nunca. Também é que eu te falei. Não tinha ousadia de falar. Você entendeu? Ele afirma que tinha uma relação respeitosa com Rubens, porque ele exige ser respeitado no seu ofício. Posso trabalhar com você 50 anos, cara. Vou te respeitar da mesma forma que tu me respeita. Outra coisa que Edson aprendeu com o tempo é que ele era mais do que um marceneiro na estrutura da escola. Quando ele chegava, os alunos o cercavam e passavam horas com ele, observando seu trabalho e aprendendo a fazer arte em madeira. E o ateliê era dele, não era meu. E eu falei para ele, pô, você contrata as pessoas para dar aula, mas quem está dando aula aqui sou eu, porque eu dou aula de marcenaria, explico para a pessoa como é que... com Edson, não aprendi com Rubens. Explico para a pessoa como é que trabalha. Então não era só fazer o trampo, era ensinar o trampo. Edson e Mirella trabalharam lado a lado por meses. Ele a ajudava, ela aprendia, e ele se aproximou dela. Se aproximou a ponto de fazer uma coisa que nunca fazia. Ele tentou dar um alerta que o que acontecia ali dentro não era normal, nem era legal. Edson narra a história de uma vez que eles subiram juntos a serra que separa São Paulo do mar. Muitas vezes eu cheguei para isso aqui e falei, uma vez nós montaram um ateliê em Santos e a gente vinha subindo na serra, ela funcionando, até que você me deu o carro para trazer, né? Ela falou, se eu tivesse que morrer, eu queria morrer agarrada com o roupa. Não, sim. Falei, tem merda na cabeça, cara? Não, porque eu não sei, cara, não sei então. Mirella saiu do ateliê enquanto Edson ainda trabalhava lá toda semana. Eles passaram mais de um ano sem se ver. Os dois se reencontraram meses depois que Mirella saiu do ateliê. Quando ela soube que Edson não trabalhava mais para a escola, ligou para ele e começou a chamar ele para fazer trabalhos de marceneiro para suas obras. Em um dos primeiros encontros, Edson revisitou o passado. Aí, uns tempos atrás, eu estive aqui e ela me falou a história. Falei, o que você me diz daquelas palavras que você me falou na subida de Santos hoje? Depois de 18 anos no prédio colado ao ateliê, Edson também se afastou. E o motivo não foi o mesmo de Mirella. Ele se mudou de endereço. Comprou uma casa na Vila Santa Catarina e o eixo dos seus trabalhos também se mudou. Ele parou de ir para o ateliê do centro porque parou de ir para o centro. E também porque havia cada vez menos trabalho para ele na escola. Ele nunca denunciou o que viu porque achava que essa não era sua função. Se via como alguém contratado para fazer um serviço pontual e partir. O que não significa que ele concordasse com o que acontecia ali dentro. Mas a violência parecia fazer parte do método de ensino da escola. Não entendi porque as pessoas passavam por aquilo ali, cara. Até hoje eu perguntei para ela assim, cara, como vocês parou num lugar desse e passar o que vocês passaram para nada? Um dia, depois de ver Rubens puxar o cabelo de uma discípula até que ela caísse no chão, Edson se levantou. Na hora de ir embora, ele foi até o mestre para receber o seu dinheiro, como sempre fazia. Enquanto Rubens contava R$350 em notas de 50, Edson falou pela primeira vez sobre o que via ali dentro. Um dia eu cheguei para ele e falei, cara, faz isso com um parente meu, tu já estava na volta, fazia tempo. Só tinha 2 caminhos para tu. Ou buraco ou saco de lixo. Faz isso com um parente meu. Tu já estava na vala fazia tempo. Só tinha 2 caminhos para tu. O buraco ou o saco de lixo. Edson não pensa 2 vezes. Decide falar tudo o que presenciou no ateliê para a justiça. Topa ser testemunha de Mirella na denúncia. E assim, ela fica um pouco menos sozinha. É domingo de noite e o Shopping Frecaneca tá prestes a fechar. Dias depois da gente conversar com o Edson, uma outra ex-discípula do ateliê
topa se encontrar para contar o que viveu durante os mais de 2 anos em que teve contato com Rubens Espírito Santo. Ela chega, mas você não vai ouvi-la. Porque a conversa é gravada, mas meses depois do nosso papo, eu a procuro de novo e ela escolhe não usar nenhum desses áudios. Pede que o que ela disse não seja lido nem por uma atriz, apenas que a gente use as informações que ela passou, mas sem alguns pontos que podem deixar clara a sua identidade. Porque é assim que funciona uma investigação. Ainda mais uma investigação de um caso delicado de acusação de abuso e violência. As pessoas têm o direito de contar sua história sem se expor. Até porque essa exposição geralmente vem com um custo. Um custo que ela mesma conta pra gente. Muito da trajetória dessa pessoa é parecida com a trajetória de Mirella. Ela também entrou por indicação de um amigo. Também estava num momento de fragilidade, tanto na família quanto num relacionamento amoroso. E também era alguém que nunca tinha estudado artes plásticas. Mas há diferenças. A primeira é que essa mulher que eu encontro no shopping não é rica. Ela trabalha desde a adolescência. Não que isso tenha impedido ela de se ver em uma relação abusiva com o mestre. E o caminho que essa relação se construiu é aquele que a gente já conhece. Ela foi cortando laços com as pessoas de fora, foi se isolando e foi vendo sua autoestima escorrer pelo ralo. Ela chama de jogo psicológico muito refinado. Diz que com o passar dos meses lá dentro, foi se considerando cada vez mais uma pessoa limitada e depositando mais da sua autonomia no mestre. E afirma que viu crimes acontecendo dentro do ateliê. Mas antes de chegar nisso, ela conta uma novidade. Diz que a denúncia não é a primeira ação de mulheres que passaram pelo ateliê do centro. Houve um encontro de ex-alunas do ateliê. Mais de um, na verdade. Rolaram ao menos 2 reuniões de discípulas que passaram por lá na última década. Mas essa pessoa que ouvimos só esteve presente em uma das reuniões, que aconteceu já em 2022. Essas mulheres se juntaram como uma forma de uma apoiar a outra. Nessa reunião em que ela esteve, ela diz: "Eu não sei se é o caso da gente mover uma ação contra o Rubens. Talvez seja muito mais o caso da gente se unir para se cuidar." O encontro teve lágrimas. E as pessoas ali não chegaram a um consenso. Então, cada uma seguiu o caminho que lhe parecia o melhor. Ou que parecia o caminho possível. A decisão de Mirella foi procurar a justiça. Essa entrevistada diz que acha uma atitude legítima, mas talvez não seja o caminho que ela queira seguir. É então que ela define a saída do ateliê como um processo longo. Talvez mais longo que um processo judicial. O processo de elaboração do que viveram as pessoas dentro de uma seita. Ela diz: "Depois que você sai, tem um caminho. Um caminho que você trilha para entender que porra foi aquilo." Ela mesma já rompeu com a escola há anos. E diz que foi só muito tempo depois de parar de frequentar que deu um nome para o que viveu: abuso. Essa ex-discípula diz que não foi vítima de violência. E que tinha até privilégios lá dentro. Ganhou uma bolsa de estudos porque não conseguia pagar a mensalidade inteira. E, em troca, trabalhava para o ateliê. Mas afirma que presenciou crimes. E usa a palavra crimes. Por mais que ela concorde que a lei foi desrespeitada lá dentro, ela afirma que levar esses crimes para a justiça são outros 500. Ela se vira e diz: "Vamos ser realistas, né? Não preciso dar uma palestra sobre como esse tipo de crime é tratado tanto pela justiça quanto pela sociedade." E termina dizendo que tem medo de ser culpabilizada por ter vivido o que viveu. De ser vítima de novo, dessa vez, da opinião pública. A saída dessa pessoa também foi atípica. Ela não brigou ou foi humilhada. Partiu sem ruptura. Simplesmente passou a trabalhar demais e não tinha mais tempo para o ateliê. Em 2022, ela cogita que fosse seu subconsciente que a tenha salvado, mas ainda não tem certeza. Depois de quase 1 hora de conversa, uma garçonete do café vem avisar que eles vão encerrar o expediente em breve. Ah, tá. Vocês estão fechando? 8 horas, aí a gente tem que deixar tudo limpinho. Ah, tudo bem. A gente pode ficar aqui até as 8? Ótimo. Obrigado. Até mais tarde, porque o shopping só fecha às 10. Ah, tá ótimo. Obrigado. Depois da interrupção, ela volta a falar. Explica que só se deu conta que aquele lugar era chocante quando ouviu uma pessoa de fora ficar em choque com o que presenciou ali. Anos atrás, viu uma jovem entrar no ateliê pela primeira vez. Quando essa moça saiu,
se virou para ela e falou: "Que porra é essa?" Essa jovem nunca mais voltou, mas ela continuou indo todos os dias. Ela defende que, dentro do ateliê, a violência não era vista como violência. Era vista como criatividade, que existia, mas que não era um fato diário. Essa ex-discípula compara as agressões com intervenções cirúrgicas, movimentos precisos e rápidos. Podia passar dias sem ver nada acontecer até que presenciasse um tapa, um chute ou um puxão de cabelo. Então, ela narra uma dessas intervenções que presenciou. Num dia, durante uma aula, um discípulo falou algo que desagradou Rubens. Ele reagiu colocando o jovem no centro da sala. E, depois de pedir que cada um dos discípulos avaliasse a desobediência, ele disse uma frase que ela não esqueceu. "Você precisa dar espaço. Você precisa se entregar. Você está resistente." Depois de dizer isso, ela narra que Rubens pegou um ferro em brasa e foi em direção ao discípulo para marcar a sua pele. O discípulo então deu um pulo e disse: "Não, eu não banco. Isso eu não quero." Dias depois, ele não estaria mais no ateliê. A conversa termina quando o shopping está baixando as portas. Essa ex-aluna não sabe se vai depor. E mesmo que vá depor, não sabe se vai junto com Mirella. As duas se dão bem, estão do mesmo lado, mas não são amigas. Só são pessoas diferentes, mas em uma coisa elas se encontram. As duas acreditam que têm o direito de ter controle sobre a sua história. Na última semana de setembro, um outro ex-discípulo topa nos encontrar no sigilo. É a 10ª pessoa que saiu da seita que a gente entrevista. Até o fim dessa série, serão mais de 20 ex-discípulos. E todos confirmam que viram agressões no ateliê do centro. Esse ex-fiel é um dos mais temerosos. Ele pede que sua história seja editada para que ninguém, de dentro ou de fora da escola, o identifique. E um aviso importante, ele fala sobre suicídio nessa conversa. Do começo, a história desse homem se parece muito com a dos colegas. Ele era jovem, ouviu do ateliê através de amigos e foi para lá porque estava num momento ruim da vida. Mas o caso dele era um pouco mais agudo. Ele diz: "Não tinha como eu estar mais no fundo do poço. Eu estava pensando em suicídio." Assim como Mirella e ao menos outra meia dúzia de fiéis que ouvimos, ele começou a frequentar o curso Resolvo, que acontecia aos sábados e não era ministrado pelo Rubens, e sim por um outro discípulo. Até então, ele achava a arte uma coisa idiota, só que topou. E ele conta por quê. "Naquele momento, se alguém falasse 'Você quer usar crack?', eu iria", ele diz. Só que ele acabou gostando do curso, porque era obrigado a pintar, escrever poemas e fazer exercícios corporais. Ele define o curso como meio-terapia. Depois de meses do curso de sábado, ele decidiu que queria frequentar o ateliê também durante a semana. Foi então que conheceu Rubens. Pediu demissão do emprego em que estava e se entregou ao ateliê por completo. Ele compara a devoção a Rubens com o efeito de uma droga. "Eu não precisava me preocupar com o meu futuro, com os meus pais, com os meus problemas. Era um lugar de muito conforto, porque você dava uma pausa na loucura do mundo. Você focava em uma loucura só. Finalmente eu tinha silêncio na minha vida." Mas o silêncio durou pouco. Ele ouviu xingos, levou cusparadas e apanhou. Rubens raspou seu cabelo inúmeras vezes, como raspava o cabelo dos discípulos homens. As discípulas mulheres, ele mandava cortar ou pintar o cabelo. A Mirella, por exemplo, recebeu uma ordem de descolorir seu cabelo e, mesmo a contragosto, aceitou. Esse entrevistado viveu as mesmas violências que todas as outras pessoas que a gente ouviu. Mas ele tinha uma diferença. Ele era pobre na época que entrou no ateliê. E explica que existia lá dentro uma divisão. Ele diz: "Tem um grupo A e um grupo B. A gente que não tinha grana tinha 15 minutos de atenção inicial. Depois todo mundo te ignorava. Não tinha aula, não tinha porra nenhuma." E o grupo A tinha direito sobre o grupo B. Os discípulos pobres eram instruídos a ser assistentes dos discípulos ricos. E para isso, ganhavam só um cachê simbólico de R$20. E vale lembrar que ele estava pagando a mensalidade para estar no ateliê. Um outro entrevistado, por exemplo, tinha 2 empregos enquanto estudava no ateliê. O salário de um deles ia direto e inteiro para Rubens Espírito Santo. Esse ex-aluno contava como funcionava a conversa sobre dinheiro no ateliê. Rubens ia até uma lousa
e perguntava quanto um discípulo ou uma discípula ganhava. Então, com uma caneta na mão, destrinchava as finanças de cada aluno, para todo mundo ver. No caso dos menos ricos, ele tinha conversas como essa. Você ganha o quê? R$2.000 por mês? E paga quanto de aluguel? Vai ter que dar um jeito de ganhar mais, porque eu vou ganhar R$2.000 seus. O ex-fiel diz que quando estava lá dentro, não considerava Rubens o líder de uma seita. Eu só pensava que ele tá lá para te ajudar a ser artista, a ganhar dinheiro com arte. O grupo B, as pessoas mais pobres, estão lá para serem salvos, para reorganizar a sua vida. Era a minha única chance de ganhar dinheiro com arte. Ele narra que Rubens falava o tempo todo como conhecia algumas das pessoas mais importantes e influentes desse mercado. E o maior exemplo era o pai da sua discípula mais antiga, de quem a gente vai falar em breve. A questão da renda é explícita, e ele conta uma passagem que ilustra. Por mais que fosse da classe média baixa, esse discípulo era amigo de uma pessoa muito rica. Muito, muito rica. E com alguma fama também. Rubens viu os dois juntos e pediu que ele a levasse para o ateliê. Ele não levou. No lugar dela, levou um parente pobre. No primeiro dia desse parente no ateliê, Rubens o chamou de rato e ele nunca mais voltou. Esse entrevistado diz: as pessoas que pagavam menos sempre apanhavam. Só que ele faz uma ressalva. Diz que Mirella era do grupo A, mas nunca viu alguém apanhar tanto do mestre. Depois dos meses iniciais de euforia, esse homem passou anos de sofrimento lá dentro. E ele narra que o Rubens era explícito. Ele fala muito às claras. Aqui é uma seita, quer sair? Vai sair, mas vai voltar a ser o que era lá fora. A lógica dele era: eu vou humilhar tanto você que você não vai mais poder ser humilhado, porque você não vai sentir nada. Ele diz uma frase forte: eu saí de lá oco. Então, compara o que aconteceu lá dentro com a história de V de Vingança. Nesse quadrinho, que depois virou filme, tem uma personagem que chama Ivy Hammond. Ela é órfã e ela é pobre. Vive num futuro em que as pessoas são perseguidas. Daí, um dia, a Ivy é presa. Ela é tão torturada que nasce de novo, vira outra pessoa. Se você já assistiu o filme V de Vingança, deve se lembrar de uma cena com a Ivy. É quando a Natalie Portman raspa a cabeça. É uma das cenas de tortura. Para esse entrevistado, todo mundo que passou pelo ateliê do centro era um pouco Ivy. Quase 3 anos depois de entrar na seita, esse homem saiu. Não dá pra gente dizer a situação dessa saída sem deixar claro a identidade dele, mas dá pra dizer que ele caiu em uma depressão profunda. Ele diz: você fica sozinho. Eu voltei pro ponto onde eu estava antes de entrar no ateliê. Só que aos poucos, ele foi se reestruturando. Conseguiu emprego, criou novos relacionamentos. Mas tem uma coisa que ele mesmo diz que ainda está trincada. O efeito em mim é que normalizou o abuso. Meu chefe é uma pessoa horrível. Eu acho isso normal. Eu não quero achar isso normal. Depois de 2 horas de conversa, ele termina o papo com uma frase marcante. No fim das contas, não tem nada a ver com arte. Nada. Meses se passam e outubro chega. Essas 3 pessoas que a gente encontrou se juntam ao movimento, cada uma de um jeito. Por mais que viva com medo e que não tenha se livrado do fardo emocional do ateliê, o rapaz que a gente entrevistou topa ser testemunha de Mirella. Afinal, ele presenciou tudo o que ela relata. Tudo mesmo. E a moça que a gente encontrou no shopping entra, mas de outra maneira. Ela e Mirella se falam, e as duas se apoiam. Ela não vai testemunhar, porque as duas não estudaram no mesmo período, mas essa jovem se coloca à disposição. Então, Mirella não tá mais sozinha. Tem Dudu e ao menos outras 3 testemunhas. Outras 2 ex-discípulas também decidem denunciar. Edson, o ex-funcionário que passou décadas no ateliê, se prontifica a contar na justiça tudo o que viu lá dentro. Tem momentos, no entanto, que Mirella e suas advogadas se questionam. Será que temos o bastante? São muitos esses momentos. O que me faz pensar em outra pergunta. Uma pergunta mais ampla do que só esse caso. Uma pergunta que cobre o mundo todo. Quantas pessoas são necessárias para uma mulher denunciar um crime cometido por um homem? 1? 2? Um exército? É uma pergunta para a qual ela não tem resposta. Nem eu. Perto de outubro, parece que o momento da denúncia se aproxima.
As advogadas já entrevistaram as novas testemunhas e as outras 2 ex-discípulas que decidiram denunciar Rubens. Enquanto preparam o próximo movimento nesse jogo de xadrez, a gente consegue infiltrar uma pessoa no ateliê e mostrar o que acontece lá em 2022. Rubens Espírito Santo nega que qualquer crime tenha ocorrido dentro do ateliê do centro. Eu não fiz nada que alguém maior de 20 anos esteja completamente condizente. Cara, vamos supor que você queira que eu faça... Eu proponho pra você agora, ô Chico, posso colocar 5 brincos no seu ouvido? É crime isso? Se você permitir? Se você falar que pode... É importante frisar desde o começo que ele nega ter cometido qualquer crime. Quando ouve as descrições das cenas de violência e de abuso que mais de 20 pessoas nos narraram, ele responde: eu só confirmaria com você se a pessoa viesse aqui falar isso pessoalmente, né? Do mesmo jeito que ela não quer que eu saiba o nome dela, ela teria que vir aqui e falar isso na frente de mais 15 pessoas. Concorda? Rubens Espírito Santo não nega que as violências tenham ocorrido, mas afirma que elas não constituem crime. Você puxa o cabelo de discípulos? Eu só vou afirmar isso se a pessoa que está falando estiver aqui. Você acha que eu sou idiota, meu? De me auto-incriminar? Até o fim dessa série, nós vamos ouvir uma entrevista com ele que em mais de 1 hora reage às acusações feitas por ex-fiéis, ex-amigos e ex-funcionários. Mas esse é um resumo da sua versão. Se você está numa relação abusiva, procure ajuda. A Central de Atendimento à Mulher ouve e acolhe mulheres em situação de violência. É só ligar para o número 180. Em caso de emergência, a mulher ou quem esteja presenciando uma situação de violência pode pedir ajuda por meio do telefone 190. Uma viatura da Polícia Militar é enviada imediatamente até o local. Você também pode encontrar auxílio psicológico e jurídico de graça no site Mapa do Acolhimento. O endereço do site é mapadoacolhimento.org. Eu vou repetir, mapadoacolhimento.org. No próximo episódio de O Ateliê, é o primeiro dia dessa jovem no ateliê. Ela tá lá como possível futura discípula, mas também tá gravando tudo o que acontece lá dentro. Nossa, você parece muito pessoas que eu já conheço, cara. Isso acontece muito comigo. Não é impressionante? Ela não lembra um pouco a Mirella? Essa voz masculina é de Rubens. A feminina é da jovem estudante de arte. Ela conhece pessoas que passaram pelo ateliê, sabia da fama do lugar e, mesmo assim, topou entrar na escola para investigar como anda o ateliê do centro. Mas ela não lembra muito a Mirella? Ela lembra bastante a Mirella. Tá merda, você parece irmã gêmea da Mirella. Eu sempre pareci irmã gêmea de alguém. Eu acho que a única coisa que ela mais conta é a Mirella. O Ateliê é um podcast da Pachorra Felite, áudios, livros e filmes. Eu sou Chico Felite, criador, roteirista e apresentador. Eu sou Beatriz Trevisan, produtora e apresentadora. A produção executiva é de Renan Bianco. A Maria Leite produziu esse episódio. A edição e direção de som são do Luan Alencar. Pedro Fida é consultor jurídico e também responsável pelos Business Affairs. A trilha sonora é de Vitor Oliveira. A arte de capa é de Catarina Pignato, sobre tela de Mirella Cabral. A gerência dos canais do podcast é de Domênica Mendes. E a consultoria jurídica é de Eduardo Giuntini Martini. As narrações foram gravadas na agência de podcast em São Paulo. O próximo episódio vai ao ar na quarta que vem. Nesses dias que nos separam, eu posso pedir que você siga o podcast e, se achar merecedor, dê uma nota pra gente. E, se você quiser ouvir os 4 episódios que vão ser publicados no mês, na primeira quarta-feira, você pode. Agora, é só virar um apoiador de O Ateliê por R$ 9,90 mensais. Os assinantes podem ouvir todos os episódios do mês na primeira quarta-feira. Apoiadores também podem participar de 2 conversas com a equipe por mês e terão acesso a episódios extras depois que essa série terminar. Assinar é simples, leva menos de 1 minuto e custa menos de R$10. O link para se tornar um apoiador ou uma apoiadora está no texto de descrição desse episódio. Uma investigação dessas custa tempo e recursos. A gente agradece o apoio. Obrigado e até breve.